Está? Tiago? Boa noite a todos. Muito bem-vindos a este momento de reflexão e partilha. Apanharam-me aqui a falar com o Tiago, que de facto tem tido uma maravilhosa colaboração com, relativamente aos audiovisuais, não é? Aqui com o programa. Bem como a Carla Tomás de Carvalho, têm trabalhado aqui connosco de uma forma muito disponível, com muito carinho, e eu até quero começar por agradecer esta criatividade tão carinhosamente dedicada ao programa. Bom, lá fui eu repetidamente desafiada para mais este momento, que não é uma versão que eu prefira de comunicação, mas se a setinha indicou para aqui, e eu já há muito que aprendi que devo confiar nas setinhas e segui-las, aqui estou eu então, para este momento que eu peço que seja de partilha, que seja de uma reflexão. Para quem não me conhece, eu posso dizer algo sobre mim enquanto esperamos aqui que outras pessoas se vão também juntando, não é? Eu sou Catarina Pimenta, mentora do programa, e eu tenho mais de 2 décadas de experiência de trabalho em saúde mental, de uma forma mais científica, mais convencional, psicodrama, terapia familiar, a terapia de casal, a intervenção psicossocial, etc. Até que um dia os ventos sopraram e encaminharam-me no outro rumo. Então aí tornei-me terapeuta de florais de Bach e saúde metafísica, terapeuta de biomagnetismo, mestre de Reiki, enfim. Entrei no campo da medicina energética, e neste sentido assim se foi depois cozinhando um programa, um espaço de saúde holístico, com uma intervenção terapêutica que assenta nesta completude da tríade ciência, consciência e energia. Bom, sei que a maioria das pessoas estão absorvidas pelo evento pandémico que estamos todos a viver, mas hoje eu convidava-vos a descentrar um pouco dessa realidade global e a focar-nos um bocadinho nos nossos pequenos mundos individuais. Claro que será inevitável voltarmos à visão macro e a tudo o que nos está a suceder, concluindo que ela é só um reflexo do que está a acontecer nos nossos mundos internos, nos nossos pequenos mundos individuais. Mas para já o convite era mesmo para nos remetermos ao nosso processo individual, o que é que está a acontecer nos nossos pequenos mundos internos, para depois, mais à frente, conseguirmos perceber de que forma é que nós podemos interferir de forma positiva ou negativa com este mundo macro, não é? Com o contributo com que cada um dá, com a forma como cada um se cuida ou não, e de que forma é que nós podemos influenciar depois para além dos limites da nossa carne e da nossa pele, e perceber então o poder da interligação e da interconexão
que existe entre todos nós. Neste sentido, eu pedia-vos então uma verticalidade no olhar. O que é que eu quero dizer com isto? Uma abertura de mente para podermos fazer esta reflexão, deixar de apenas de olhar com estes olhos físicos que apenas veem nesta camada horizontal, mas ter um olhar vertical, não é? Que apanha aqui o nosso radar, nesta glândula pineal, não é? Que é um radar que capta outro tipo de informação mais subtil que os nossos olhos visíveis não conseguem aceder. E, portanto, aliás, nós temos a experiência que quando fechamos os nossos olhos físicos, nós conseguimos ver imensas coisas, não é? Imaginar, ver imensas coisas. E, portanto, a proposta é como subir ao último andar do arranha-céus e ver a perspectiva, com esta perspectiva ampla, mais ampla e com outro nível de profundidade e não com este olhar raso, horizontal. Bom, estava-me aqui até a lembrar de uma frase que reflete um bocadinho a forma como nós temos andado a viver, não é? Que é de um biólogo americano que muito admiro, Wilson, que diz que nos estamos a afogar em informação enquanto estamos a morrer famintos de sabedoria. E, portanto, o convite que vos estou a fazer, em suma, é um bocadinho exercitarmos o acesso a essa sabedoria. É uma sabedoria que já vem conosco e que muitas vezes a desconhecemos ou conhecemos parte dela e está muito, muito subaproveitada. Porque aprendemos desde muito novos a usar como se fosse muito seguro, a usar mais a atividade mental, a razão. Tu pensa duas vezes antes de falar, pensa se faz favor, e portanto fomos educados a criar muitos filtros de forma a que esta nossa sabedoria que vem através desta captação e desta visão vertical sobre nós próprios e sobre o mundo ficou e continua a ficar muito comprometida, se não a explorarmos, a exercitarmos. Bom, então, todos sabemos que o mundo mudou e mudou definitivamente. Vivemos num novo normal, num novo extremo do novo normal, digamos assim, a todos os níveis. Ao nível do clima, dos ciclos de conflitos que estão a aumentar, como os económicos, os valores, a educação, a saúde. Vivíamos, portanto, eu diria até, numa crise de pensamento. Eu arriscaria dizer que esta crise de pensamento é uma inevitável consequência de uma crise do sentir, ou seja, nós nascemos e somos colocados dentro de formas e, portanto, agora aqui é no infantário, depois já há estas regras, depois já há estes valores, depois já há estas crenças e portanto, o estatuto é importante, o estilo de vida aceitável é este, a moda neste momento está a empurrar para ali e até o conceito de beleza físico também tem o seu poder sobre nós e, portanto, as pessoas vivem num piloto automático em que vão desta forma robotizada, fazendo as suas vidas, organizando as suas vidas, de modo
ir ao encontro daquilo que imaginam que o outro espera delas, que a sociedade espera delas, e que a pessoa imagina que fica bem, que é aceitável, e que fica o retrato mais bonito. E, portanto, há um emperramento, até às vezes uma grande dificuldade mesmo da pessoa prestar atenção àquilo que sente. E por isso tem chegado às minhas consultas pessoas completamente perdidas, desvitalizadas, muito doentes, porque estão muito distantes de si próprias, estão muito desconectadas. Agora que o mundo abrandou, elas foram obrigadas a parar, porque o não parar é uma distração, portanto ajuda a que a pessoa se distancie ainda mais dela própria, que ponha mais maquilhagem, que use mais acessórios, fármacos antidepressivos, o outro tipo de acessórios, e portanto as pessoas chegam a um ponto que, quando ficaram sozinhas com elas próprias, não gostaram lá muito da sua companhia, ficaram um bocadinho incomodados. Quando se tirou o ruído, as pessoas ficaram desconfortáveis com a sua própria companhia, e então começaram a vir todos os desconfortos, acompanhados de sintomas físicos, alguns violentos, quando começaram a conviver mais consigo próprias e a dar-se conta, do quanto estavam, do quanto se desconheciam, do quanto estavam distantes. E então, de facto, é muito importante neste momento nós sairmos deste paradigma, porque ainda há pessoas rígidas que estão neste sofrimento, que têm um funcionamento mais rigidificado, que ainda parece que esperam esperançosamente que tudo volte a ser como era antes. Portanto, estão à espera de orientações externas, do governo, etc., à espera de que tudo volte a ser como era antes e que tudo volte ao normal. Portanto, de facto, é muito arriscado cada um de nós se colocar nessa posição, porque o que era antes não volta a ser nunca mais, e isso não tem que ser necessariamente uma má notícia, muito pelo contrário. É importante tomarmos consciência do que já não funciona e abrir espaço para um novo paradigma. Nós percebemos que muitas coisas já estão a ser ressignificadas, o dinheiro já não tem o mesmo significado, o mesmo valor, qualquer dia nem sequer tem a mesma forma, portanto já circula muito o dinheiro virtual, e portanto a tendência é que venha para ficar, porque está a acontecer também uma forte expansão na tecnologia que vem para ficar. E os nossos trabalhos também estão a mudar, a indústria, as carreiras, a noção de segurança, de lealdade, de religião, de espiritualidade, até de saúde, cada vez mais e bem. E isso é uma boa notícia. As pessoas não encaram a noção de saúde como só a ausência de doença. Para elas se sentirem efetivamente com saúde, para se sentirem pessoas saudáveis, neste momento as pessoas estão mais exigentes. Não é só não ter um sintoma, não ter um cancro, não ter uma disfunção na tireoide, não ter um eczema, ou não ser diabético, o que seja, pode não ter nada disso, mas se não se sentem inteiras, completas, realizadas,
se não fazem a sua higiene emocional com regularidade, se não cuidam dos outros corpos mais subtis, do tecido emocional, do tecido energético, elas já não se sentem bem e, portanto, sentem-se doentes e não conseguem definir isto de outra forma. É curioso que a menina que me disse isto até está aqui também a acompanhar. Há tempos eu recebi uma menina que me dizia, uma menina mãe das crianças, que me dizia, olha, eu não tenho nenhum problema, eu não perdi ninguém, a minha família está bem, o meu casamento está bem, vivo de forma confortável, também em termos financeiros. O que é certo é que eu não estou bem comigo, eu não estou feliz, eu sinto que há qualquer coisa oco dentro de mim. Portanto, eu não tenho uma depressão, eu não tenho um luto mal resolvido, eu não tenho uma doença física, mas eu sinto que há um vazio, há qualquer coisa que está oco dentro de mim e que me causa um desconforto e eu não consigo identificar. Portanto, isto é também um exemplo, é um exemplo fantástico do quanto fantástico e ao mesmo tempo preocupante, não é? Do quanto as pessoas se distanciam de si próprias, não têm o seu tempo e andam nesta roda viva, um dia igual atrás do outro, cumprir horários de trabalho, os afazeres dos filhos, por aí fora. Claro que tudo isso é importante, mas já que conciliar com o tempo que tem que ser individual, não é? O tempo tem que ser individual, porque nós também temos o nosso tempo para tomar luz todos os dias e para ter os nossos cuidados de higiene, e portanto essa higiene emocional é de facto importantíssima. E quando facilitamos ou quando descuramos essa parte, depois nós já não sabemos o que é que se passa. Não sei o que é que sinto, não sei o que é que gosto, não sei o que é que não me sinto bem, mas não sei o que é que quero mudar, não sei qual é o caminho, e portanto de facto as pessoas sentem-se um bocado perdidas. Portanto, isto para dizer que o mundo mudou, ninguém nos preveniu e nós não demos conta e fomos obrigados a abrandar ou a parar e a confrontar-nos connosco próprios, não é? Passamos mais tempo de pijaminha, passamos mais tempo em casa, mais tempo connosco, mais tempo com a natureza, mais tempo com os nossos, e portanto não têm sido processos muito fáceis para uns, têm sido processos maravilhosos e de cura, também tenho que dizer, e de reajustes muito saudáveis para outros. Portanto, a vida está precisamente a pedir-nos agora um novo modelo de pensamento. As questões que se levantam as questões que devemos levantar é de facto abrir espaço na mente e tentar questionar-nos, não é? Eu ando a lutar para quê? Eu ando a fugir do quê? A que passado ainda estou agarrado ou apegado? Mas isso faz-me assim tanta falta, ou pesa-me, ou é um hábito? Há lutos e mágoas que já expressei ou que empacotei, e se empacotei, que estragos é que isso está a fazer dentro de mim que eu não dou conta, e portanto na verdade é profundamente arriscado aguardar que tudo volte ao tal normal, que é um normal que mais me parece normal, ou aguardar exclusivamente orientações externas
para tomarmos decisões e posições para as nossas vidas, pois uma coisa é certa, o que era não volta a ser. Nunca mais. Portanto, é o momento de trabalhar a resiliência e voltamos cá para os nossos, estamos novamente a remeter-nos para os nossos pequenos mundos. A resiliência é outra das maravilhosas habilidades que nós temos e que muitas vezes está enferrujada por falta de treino, como tantas outras, não é? E começamos esta reflexão assim. Esta maravilhosa habilidade de lidar com o imprevisto, com os obstáculos, com os desafios, com os contratempos. Cada vez as crianças foram sendo menos tolerantes à frustração, não é? Portanto, saem da escola, o carro do pai ou da mãe já tem que estar à porta, portanto, não sabem esperar, pensam num desejo, no outro dia já está a acontecer, ou às vezes não há espaço para desejar e não há espaço para sonhar, porque tudo já é dado de uma forma muito fácil e muito rápida, a uma velocidade impressionante. E, portanto, como agora o ritmo da vida está a mudar e de que maneira, não é? Como todos nós estamos a sentir, aquilo que nos está a ser pedido é uma maior capacidade e mais rápida capacidade de adaptação à mudança. Uma forma mais saudável, mais equilibrada e, consequentemente, mais indolor, porque as mudanças estão sempre a acontecer neste momento. Há um novo emprego, há a perda de um emprego, há divórcios a acontecer, há relações a nascer e a renascer, há entes queridos que estamos a perder e portanto, apenas uma curiosidade que eu vou aqui acrescentar para as pessoas que têm algum conhecimento ou que simpatizam com a numerologia. Portanto, nós estamos mesmo no ano 5, 2021 é ano 5, e o que mais de constante vamos ter durante este ano é a inconstância, ou seja, é o imprevisto, é a mudança, é o contratempo constante. Se nós estivermos bem, se nós estivermos conectados, estivermos tranquilos, toda esta adaptação, se nos tornarmos mais flexíveis, com outra plasticidade para nos adaptarmos ao que vem abdicando do controle, toda esta adaptação torna-se menos indolor, eu diria até que para algumas pessoas até prazerosa. Eu até estou-me a lembrar de alguém que de vez em quando me diz assim baixinho. Claro que não é isso que ela deseja para as pessoas e para o mundo, mas eu percebi o que ela quis dizer, bendita pandemia, porque se não fosse esta pandemia eu não tinha descoberto isto em mim, eu não tinha ido buscar os meus projetos à gaveta, eu não tinha ousado avançar por este caminho. Também já houve quem disse bendito despedimento, finalmente sinto-me livre, finalmente posso ir para o caminho que eu sinto que é o meu e que me afastei dele por medo, não é? E, portanto, isto aparentemente, não é? Com estas vozes todas sombrias, obviamente que estamos a viver um momento desafiante, mas se treinarmos a nossa plasticidade, a nossa capacidade de adaptação, a nossa resiliência e diminuirmos a resistência e aumentarmos a cooperação, pois com certeza que nós estamos a viver todos uma experiência inédita, um momento histórico brutal
e uma grande oportunidade de crescimento e de limpeza e de evolução, porque nós de facto já estávamos a viver num momento de excessos, não é? Já era uma vida de muitos excessos, não é? Portanto, a simplicidade agora ganha um valor como nunca teve. Portanto, se insistimos em viver neste funcionamento luta-fuga, adoecemos mesmo, podendo até algumas pessoas não resistirem. Há pessoas que estão realmente muito assustadas com o que vem e, portanto, continuam muito paralisadas, muito reféns do medo. O corpo já está a ficar rigidificado e, portanto, se de facto não há esta abertura, esta plasticidade, esta autoconfiança no poder da nossa mente, no poder do nosso coração, que nós tudo somos capazes de viver e de ultrapassar, as pessoas podem efetivamente adoecer. Portanto, se nos organizarmos e nos alinharmos em aceitação e cooperação com o fluxo da vida, em fé, em gratidão, que sublinho sempre aqui a gratidão, que digo sempre que é o fermento que tudo faz, tudo que faz crescer tudo o que é bom na nossa vida. E, portanto, nesta fé, nesta gratidão de que um profundo trabalho de limpeza e de elevação está a acontecer em nós, no mundo. Podemos aproveitar a oportunidade para evoluir, para crescer, para subir uma oitava acima na nossa vibração, para renascer, para resgatar a nossa verdadeira identidade, com exemplos que eu já dei, não é? Pessoas que aos 40, aos 50 estão a sentir-se agora finalmente livres. Que bom ter sido convidada a sair do meu emprego, não é? Que bom. E que bom haver uma pandemia que me fez, não é? As pessoas dizem isto baixinho, como já referi, mas as pessoas que estão a sentir-se livres. Portanto, é a oportunidade de potenciar as nossas capacidades, de identificar, de potenciar, de regenerar o nosso corpo, para que ele exerça também a sua força de ação, a sua força de realização, de materialização da realidade que desejamos alcançar. E para tal, temos que nos abrir à mudança. Quanto melhor nos conhecemos, isso é fundamental. Quanto melhor nos conhecemos, melhor equipados estamos para lidar com tudo o que a vida nos apresenta, de uma forma mais saudável, mais equilibrada, mais indolor. Podemos usar todos os nossos dons e potenciais. Estamos equipados para ser extraordinários, porque nós somos seres extraordinários, altamente capacitados. Nós vivemos neste corpo que é uma máquina profundamente inteligente e, portanto, a chave é reconhecer esse potencial, desbloquear essas extraordinárias capacidades, porque de facto nós tendemos até hoje a pôr sempre o poder no outro, não é? Com todos os exemplos que já dei. Então, é aqui que chegamos ao cerne da questão, que é o alinhamento, a importância da limpeza e do alinhamento do cérebro e do coração. Não consegui aplicar deste tema em tempo deste título, em tempo de guerra limpam-se armas. De facto, Portugal já teve experiências de guerra, o meu pai e a sua geração tiveram no ultramar, não é? E foi uma frase que ficou sempre. Portanto, em tempo de guerra não se limpam armas, ou seja, o que interessa é fugir, é defender-se, é atacar, é não parar. E eu aqui refiro-me
de facto, a este tempo desafiante, que muita gente sente as suas próprias guerras individuais, sentem-se aprisionados nas suas próprias casas, aprisionados dentro dos seus medos, das suas apreensões, reféns dos seus pensamentos sombrios, cinzentos. Portanto, é mesmo um momento, nesta minha perspectiva, de se limpar as armas mais valiosas que nós temos, que é o nosso coração e o nosso cérebro. E limpar constantemente, não é? Constantemente e repetidamente. A nova ciência do século XXI anulou o conhecimento de cerca de 300 anos e, de facto, já todos percebemos, isto não é novidade para muitos, que estamos todos profundamente ligados ao nosso corpo, estamos todos profundamente ligados aos outros, ao mundo e ao cosmos. Portanto, a física quântica prova o quanto estamos ligados aos outros para além do espaço-tempo. E, portanto, o novo modelo que se torna imperativo é a cooperação entre a ciência, entre a natureza e a espiritualidade. Bom, um exemplo ou dois, só para falarmos aqui do quanto esta conexão entre todos nós é forte. Por exemplo, já vos aconteceu andar, por exemplo, vários dias, tenho que ligar a tal amiga, tenho que ligar a tal pessoa e tal, e repete, e ao fim e vai passando os dias, e olha, eu não liguei outra vez, mas tenho que ligar, e passado alguns dias, aquela amiga manda uma mensagem ao telefone. Estava mesmo para te ligar, queria mesmo falar contigo, como é que adivinhaste, não é? Portanto, nós estamos todos interligados por estas ondas eletromagnéticas, não é? E, portanto, nós comunicamos através dos nossos campos eletromagnéticos, não é? Assim, por isso é possível fazer também os tratamentos à distância, não é? Como agora também temos feito vários, nomeadamente de biomagnetismo para pessoas infectadas com Covid e para outras patologias, para que não se deslocassem também tanto. Portanto, o que é que a vida nos está a pedir? Para regressarmos à simplicidade, à simplicidade, à regra fundamental da natureza que nós temos vindo a respeitar repetidamente e de uma forma muito violenta, não é? Porque este é o princípio da cura. Nós, as pessoas, somos a natureza e ela própria. Nós somos como uma árvore, só que a árvore tem aquelas características e nós temos estas características. E a árvore adapta-se, não é? Portanto, a árvore aproveita tudo o que a natureza lhe dá. A água, bebe-a. Não há água, pronto, tem ali aquela água de reserva e vai indo. Depois o sol vem e ela lá vai seguindo a luz solar e o que é que nós fazemos? Nós temos andado numa exploração e muito em contramão com a natureza. E é engraçado, voltando aos nossos pequenos mundos, que é exatamente um espelho da forma como nós nos tratamos. Como é que nós nos tratamos? Exatamente começar pelo início desta reflexão. Nós andamos em contramão connosco. Nós não damos atenção ao que sentimos. Nós vivemos neste piloto automático, indo ao encontro daquilo que o outro, que imaginamos que o outro espera de nós. Seja a sociedade, seja o chefe, seja o patrão, seja o colega, seja o pai, seja a mãe, seja quem for. Mas não paramos para dizer, ora bem, mas isto faz-me bem, ou isto acrescenta, mas eu quero ou não quero? Não. Portanto, nós vamos contra a nossa natureza, contra a nossa essência, e isso tem-se espelhado cá fora no mundo. Nós também vamos contra a natureza
tratando-a desta forma, muitas vezes agressiva, cooperando pouco com ela, e penso que esta realidade já começa a mudar, e isso é de facto uma ótima notícia. Portanto, estamos todos interconectados, cada vez mais ainda, porque estamos globalizados, inevitavelmente. Até as doenças como estas estão a passar a ser globalizadas, portanto, já, o mundo inteiro está a sofrer da mesma patologia, digamos assim. Um agravante de que o mundo ocidental tende a acreditar que as doenças vêm para ficar, mas essa seria uma questão para outra conversa, porque tem outro nível de profundidade. Porque em alguns recantos do mundo mais imaculados não há cancros, não há doenças autoimunes, não há demências, mas sim pessoas com mais de 100 anos e com uma memória aguçadíssima. São verdadeiras enciclopédias e que continuam a dar conselhos e a orientar os mais novos. E, portanto, estas doenças não existem lá. As pessoas não conhecem sequer. O corpo delas não reconhece este tipo de agressão ao corpo. Artur Rocha, muito obrigada. Eu estou aqui a espreitar, vou conciliar aqui os dois equipamentos e, sim, sempre contributos muito interessantes. É verdade, Artur, temos tido vários avisos da natureza nestes últimos anos e quero acreditar que começamos a perceber a mensagem. Bom, e isto remete-nos então para um questionamento. Portanto, se no mesmo cosmos, no mesmo planeta, existem pessoas que nem imaginam que determinadas patologias existem, que vivem com saúde e que morrem com saúde depois dos 100 anos, que relação temos tido connosco próprios? Que relação temos tido com a natureza, com a nossa natureza, com a nossa essência, com a nossa verdade? Que escolhas estamos a fazer para nós e para as nossas vidas para nos andarmos a adoecer desta forma? Adoecemos a nós, adoecemos as nossas vidas, o mundo está. E, portanto, começámos esta visão micro para ir lá ao último andar do arranha-céus e ter esta visão depois mais ampla, esta visão mais macro. Nós aprendemos que o cérebro, logo de pequeninos assim, na escola primária, que o cérebro é o órgão mais importante. E é verdade, não deixa de ter a sua importância, mas não é ele que comanda. O verdadeiro comandante é o coração. O coração é, de facto, o primeiro órgão a ser formado ainda quando estamos no útero também. Só uma curiosidade, portanto, estudos antigos dos nossos antepassados indicam até que o primeiro batimento cardíaco indica o momento exato em que a alma entra no corpo, onde há esta integração, esta fusão. E nesse momento tornamos-nos habilitados e capacitados para a vida e para nos expressarmos como nenhum outro ser consegue expressar-se. Portanto, o coração tem mesmo um potencial inimaginável e que está subaproveitado. Portanto, eu considero que nós não estamos a morrer a partir do momento em que nascemos, mas nós estamos a curar-nos a partir desse mesmo momento. Muito haveria a dizer sobre a potência autocuradora
deste inteligente equipamento em que vivemos, o nosso corpo, até com exemplos muito reais, até com exemplos muito pessoais, sobre a sua capacidade de autorregeneração de tecidos, órgãos, sempre que nós lhe damos as condições certas, o ambiente fora, as condições fora certas, e ele responde. Mas voltando ao ponto desafiante em que toda a humanidade está a viver, esta doença globalizada, nunca é demais recordar que, apesar do inegável contexto em que vivemos, são a qualidade dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções que nos curam ou adoecem. Cada vez mais as pessoas começam a ter esta noção, que será o mesmo que dizer que curam ou adoecem também a nossa vida. Mais do que nunca é preciso, então, limpar as armas, limpar, afinar e aproximar a qualidade da comunicação entre o cérebro e o coração, que são as mais valiosas armas, como já disse, que nós temos. E vigiar ou fazer a manutenção dessa limpeza e desse afinamento, como se estivéssemos a afinar um instrumento, de forma constante. Vigiar sempre. A qualidade das emoções que criamos no coração, o coração é de facto o mais forte gerador de campos elétricos e magnéticos do corpo humano. Quando nos sucede alguma coisa, nós primeiro é como se fosse assim, nós pensamos com o coração, o embate primeiro é aqui e sentimos com a cabeça e depois é que trocamos as voltas, não é? Mas de facto quem recebe a primeira informação de tudo o que sucede, de tudo o que nos sucede, é o coração, e ele depois é que vai transmitir ao cérebro o que é que está a acontecer. Portanto, a qualidade das emoções que criamos no coração determina o sinal que ele envia para o cérebro, e em função dessa mensagem, o cérebro vai decidir qual é a química vai libertar. Por exemplo, a Catarina hoje está aqui a ter um momento de prazer, de partilha, bem disposta aqui a partilhar informação com as pessoas, está a sentir gratidão, o coração sente isto. Então, ele é composto por uma rede neuronal muito idêntica à do cérebro, não é? Estas células também têm memória, também pensam, não é? Uma rede neuronal. Estes neuritos crescem e estendem-se até ao cérebro e informam. Atenção que a Catarina está-se a sentir em gratidão e com prazer de estar aqui a viver este momento e tal. Então o cérebro descodifica e decide, ok, então a química que eu tenho que libertar é a dopamina e a serotonina, não é? Portanto, as substâncias antidepressivas que as pessoas vão buscar aos fármacos, não é? Da boa disposição e do movimento, etc. Se por outro lado eu estiver aqui num aperto, numa angústia, num stress, mas isto nunca mais acaba, eu quero sair daqui, ou eu estou nervosa, estou ansiosa, isto não me está a correr bem, não é? Os neuritos voltam a crescer, estendem-se até ao cérebro, não é? E dão-lhe esta informação. E ele liberta, ok, qual é a química? Cortisol, que é a hormona do stress, e lá vai libertando a sua toxicidade para o nosso organismo. Portanto, desta forma, nós temos que cuidar da qualidade dos nossos sentimentos e das nossas emoções, que vão influenciar a qualidade dos nossos pensamentos, que por sua vez vão influenciar positiva ou negativamente a qualidade da nossa saúde, o potencial do nosso corpo, que pode estar mais ou menos saudável, consoante esta comunicação estiver
mais ou menos alinhada, não é? De forma mais saudável, mais equilibrada. Portanto, as pessoas habituaram-se a viver longos períodos neste processo de luta-fuga, como já referi, portanto, vestem a capa do stress e criam sistemas imunitários enfraquecidos. Quando as ondas enviadas para o cérebro são de stress, de ira, de raiva, de frustração, essas ondas têm picos, não é? São irregulares. E o cérebro terá de libertar, então, o cortisol e a adrenalina, como acabei de dizer, e a toxicidade das hormonas dessas emoções. Quando tendemos a anestesiar esse stress com álcool, com drogas ou com qualquer outra substância que altere estados de consciência, como dependências digitais e outras também, todo o nosso corpo fica realmente enfraquecido. Quando as ondas e as emoções estão harmonizadas, o cérebro liberta então as químicas saudáveis, como a serotonina e a dopamina que referi, que muitas pessoas vão buscar de forma artificial à medicação. Portanto, se estas duas redes estiverem bem interligadas, afinadas, harmonizadas, podem acreditar que nos proporcionam experiências extraordinárias. Lucidez, clareza de pensamento, intuição, premonição, ativação de hormonas anti-envelhecimento, ativação de uma poderosa resposta do sistema imunitário. Tudo depende da nossa capacidade de regular esta conexão sintónica coração-cérebro. Devemos ter a capacidade de regular, vigiar e manter esta qualidade da comunicação, de modo a manter, recuperar e ou potenciar a nossa saúde. E como fazer isso, não é? Portanto, isto é tudo muito bonito, funciona assim, o nosso corpo é de facto muito inteligente, mas também é obediente. E, portanto, se nós damos os comandos errados, ele obedece e acaba por nos adoecer. Se dermos os comandos certos, ele também obedece e assimila essa informação e acaba por otimizar o sistema imunitário, regenerar células e potenciar todas as suas capacidades. Então, como fazer? Treinar. Como tudo, não é? Não vamos uma vez ou duas por ano ao ginásio e ficamos fit. Nós temos que exercitar com regularidade e como exercitar, fazendo as projeções mentais, não é? Portanto, em formas de pensamento, imaginar as telas mentais, como quem sonha de olhos acordados, também pode sonhar de olhos fechados, e imaginar a realidade que deseja e ambiciona como se ela já tivesse a acontecer, e sempre com um sentimento de gratidão porque ela já está a acontecer. No caso de uma doença, visualizar, porque na sua tela mental, não é? Visualizar constantemente o seu corpo saudável, a pessoa fazer já desporto, a sua vida normal, a fazer as coisas que gosta, etc. Mas a sentir a vibração e a gratidão porque já está a acontecer. E de facto está a acontecer. Está a acontecer numa dimensão aqui ao lado. Se nós nos alinhamos com estas ondas vibracionais, elas ressoam aqui, eclodem aqui, e é como chegar aqui e tirar a prateleira. Consegui o meu carro, consegui a minha casa, consegui fazer a viagem, consegui curar um cancro. Se nós ficamos travados por dentro e duvidamos
Pois, mas isto, não sei, isto está muito mal, isto é difícil, isto só um milagre e tal. Portanto, nós estamos a vibrar no medo, então ficamos cada vez mais distantes da prateleira que tem aquilo que nós desejamos. Portanto, o universo não é, não descodifica palavras, não descodifica pensamentos, descodifica vibração, como todos sabemos. E, portanto, nós podemos estar a dizer eu quero muito perdoar esta pessoa, ou eu quero muito fazer uma viagem à Indonésia, mas por dentro eu pensar, ai, mas tem vida, isso não acontece alguma coisa, e tarará, tarará. O que é que o universo é? A vibração. É o que está a sentir. E depois responde, depois já entraves, não é? E depois responde em conformidade. Portanto, nós criamos a nossa realidade e, portanto, isso é válido para a nossa realidade interna e externa. Quando nós acreditamos que, de facto, o mundo, o universo tem tudo, é abundante, tem tudo para todos e que tudo está acessível para todos e que nós temos direito, estamos cá, tudo ficava de uma forma mais todos mais felizes, mais equilibrados. Sim, Arthur, com acompanhamento e com treino, é verdade. E de facto as pessoas surpreendem-se que quando fazem esse acompanhamento, os saltos quânticos que dão em tão pouco tempo. Em tão pouco tempo. Como é que eu comecei a dormir de uma semana para a outra? Como é que em 2 semanas já reestruturei tudo na minha família, já não sei o quê, já recebi uma entrevista de emprego, já mudei disto, já mudei de uma série de coisas. Porquê? Porque tudo acontece de uma forma natural, porque nós estamos alinhados com o fluxo. E com o fluxo da vida, em confiança a esse trabalho que está a ser feito. E, portanto, se queremos, porque as dificuldades estão aí, é uma realidade, 2021, 2022, se calhar, ainda se estão a fazer vincar ainda mais, as dificuldades estão aí, mas nós também temos que estar aqui e continuamos aqui. Então, porquê remar contra a maré? Desperdiçar energia, ficar exaustos, cansados. Vamos entrar no fluxo. O que é que eu posso entrar? O que é que eu posso aprender com esta experiência? O que é que se calhar eu tinha em excesso na minha vida e que não me faz tanta falta e que afinal até me pesava, não é? Como é que eu posso reinventar-me? Como é que eu posso ressignificar? Não é? Portanto, o treino passa por isto, não é? Depois, a vigilância constante dos pensamentos e das emoções, como eu já disse, através de limpeza, através de tratamentos, através da meditação mais clássica, através da meditação, seja lá o que isso for para cada um, não é? Há pessoas que fazem meditação, a meditação delas é fazer crochê, porque só estão focadas naquele momento presente, ou naquela atenção plena. Portanto, não há mais ruído. Portanto, o fazer esta limpeza, este detox regular, traz-nos mesmo muita clareza e muita conexão. E manter o diálogo constante e repetidamente positivo e realista connosco, substituindo sempre um pensamento sombrio por um pensamento de travamento, por um pensamento de solução, não é? De transmutação daquela realidade. A aceitação e o treino da resiliência, como já falámos, com certeza tudo o que está a acontecer à nossa volta é para um bem maior. E acreditar mesmo nisso, porque o universo é tão perfeito. Se nós formos verificar quantas espécies há na natureza, como é que o ecossistema funciona, como é que o sol brilha para todos,
como é que a Lua brilha para todos. Enfim, o universo é tão perfeito como pensar que vem uma pandemia, ou vem uma guerra, ou vem uma doença, ou vem para nos castigar, não é? Portanto, se calhar vem para nos consciencializar, para nos travar, para nós tomarmos consciência que se calhar estamos um bocadinho perdidos no nosso caminho e que o nosso caminho é mais ali ao lado e que não é aquele. E que se continuamos por ali, se calhar vai ser muito arriscado para nós. E se calhar muitas destas coisas estão a acontecer para nos proteger, para nos elevar. Portanto, sente-te totalmente livre, saudável, sente-te um ser totalmente capacitado. E este é o sinal que faz os tais neuritos, não é? Nascer a partir das células neuronais do coração, crescer e estenderem-se em direção aos do cérebro, libertando a tal química saudável, como disse há pouco, que vai otimizar todo o nosso sistema imunitário, toda a nossa força, para podermos concretizar, realizar, passar à ação. Ou seja, o que é que estou a dizer com isto? Que as pessoas estão muito focadas no medo, não é? Ok, nós temos que ter os nossos cuidados habituais, a realidade é essa, nós temos que botar máscara, temos que cumprir as regras e ter os nossos cuidados habituais, mas isso é diferente para cada um, consoante a vibração com que estamos a fazer esses novos rituais. Ou fazemos de uma forma relaxada, porque estamos a viver esta realidade e agora, portanto, o álcool tem que estar na carteira e por aí fora, ou então andamos sempre assustados porque o bicho pode chegar até mim. Portanto, e pode mesmo. Se nós repetimos o pensamento, não é? Se nós repetimos o pensamento, o medo, nós repetimos o sentimento, o medo faz repetir o pensamento e o sentimento mais o pensamento é igual à materialização, a coisa acontecer. O que pode acontecer exatamente com a cocriação de coisas positivas, obviamente. Portanto, quanto mais sentirmos o sentimento como se já tivesse acontecido, seja lá o que for, eu já tenho aquele emprego, eu já tenho já tenho uma relação, eu já consegui vender a casa, enfim, como se já tivesse acontecido, agradecendo constantemente essa realidade já presente, será o gatilho para que o corpo faça as células nervosas crescerem e fazerem aquelas ligações para desencadear materialização, seja cura dentro, seja cura fora. Nós temos realmente um sistema nervoso avançado, onde podemos regular o que pensamos, o que sentimos, o que acreditamos, e escolhemos especificamente as emoções para responder àquilo que a vida traz à nossa porta. Ou seja, quando nós estamos bem, quando nós estamos conectados, nós conseguimos escolher o que sentir. Isto parece incrível. Sim, Artur, o medo é o maior entrave da espiritualidade, é o maior entrave de tudo, da vida também. Material. O medo paralisa as pessoas, adoece as pessoas. O medo é uma mensagem que diz assim: para já, não faças mais nada, isto é perigoso, não te mexas. E nesse sentido, sim, é um grande entrave. Artur, faz todo o sentido. Beijinho, Mafaldinha. Bom, estava só aqui a ver as minhas notas, se alguma coisa me estava aqui a pensar, a passar. Portanto, é importante aprendermos novas formas de responder à dor, novas formas mais saudáveis que nos dão poder
e nós estamos literalmente a mudar a química do nosso corpo, a biologia do nosso corpo. Mas parece que ficou assim uma questão, não é? Algumas pessoas até levantam. O que é que acontece dentro do nosso corpo que pode ter uma influência externa para além dos limites da nossa carne, da nossa pele? Como é que isso pode influenciar o mundo? Portanto, cá estamos a ir da visão micro dos nossos pequenos mundos para esta visão mais global. É de facto a genuína gratidão sentida. Voltamos à gratidão. Não é? Portanto, a meditação, a oração, os pensamentos, os sentimentos amorosos, pode impactar a cura no outro que está aqui ao meu lado, ou pode impactar cura numa pessoa, no outro, que está do outro lado do planeta. E, portanto, a física quântica fundamenta, explica, prova de uma forma maravilhosa este fenómeno a que ela chama de entrelaçamento, não é? Que é quando algo estamos unificados. Nós, de facto, somos unos, nós estamos unificados. E por isso eu comecei por falar daquela interconexão inicialmente. Portanto, nós começámos por um todo, apesar de estar fisicamente separados, energeticamente tudo continua ligado. Não é? Eu posso contactar energeticamente através de um tratamento, através da intenção, da oração, do pensamento, não é? Com uma pessoa que esteja do outro lado do mundo. Porque nós somos todos partes da Terra e partes uns dos outros. Portanto, nós éramos assim uma bola muito condensada antes de ter acontecido o fenómeno do Big Bang. Portanto, que com a sua explosão tudo dividiu em partículas e nós continuamos todos aqui, nós somos partículas e aqui continuamos como partículas, mas continuamos todos ligados e interlaçados energeticamente. Não é? Portanto, há alguém que diz que nós somos feitos de todas as estrelas e, de facto, é uma definição muito, muito bonita. Mas, de facto, nós estamos todos muito, muito ligados. Nós somos parte da Terra, uns dos outros, mesmo depois de ter acontecido, então, a tal explosão do Big Bang. E isso dá-nos poder de participar na cura dos nossos corpos, na cura dos nossos inscritos e, por consequência, na cura do mundo. Ao acolhermos o casamento, ciência, com a espiritualidade, criamos uma sabedoria em que a união é maior do que qualquer uma conseguir fazer individualmente. Então, devemos mesmo privilegiar a comunicação energética. O coração é cerca de 5.000 vezes mais forte magneticamente do que o cérebro humano. Portanto, se vamos criar um novo campo eletromagnético que afeta a nossa realidade, provavelmente não pode ser feito pelo pensamento, que é muito arriscado, é muito limitado. É mais fácil de sentir o sentimento com o coração e depois o cérebro vai criar e modular a imagem, a tal tela mental que nós queremos alcançar. Isto é uma tecnologia interna altamente poderosa e altamente subaproveitada ainda. E que eu trabalho muito com as pessoas que acompanho em consulta e, de facto, têm tido testemunhos públicos até dos resultados maravilhosos que têm, da magia que elas próprias têm feito nas suas vidas. Portanto, tendemos a dar mais atenção aos nossos limites do que à ideia de sermos seres altamente capacitados. Portanto, o sentimento é a união entre o pensamento e a emoção e é ele que cria as ondas que falam para o nosso campo, para o universo e que depois materializa
o que nós tivemos a cozinhar dentro, seja para o bem, seja para o mal. Portanto, coração, cérebro, altamente harmonizados, com coerência ótima, otimizada, funcionamos a 0.1 Hz. É uma frequência tão baixinha, tão serena, que é nessa frequência, por exemplo, que os golfinhos e as baleias comunicam. É uma comunicação tão leve, tão suave, tão tranquila, tão harmónica, tão sintónica, não é? Que os golfinhos e as baleias comunicam mesmo nesta frequência. E por isso mesmo é uma frequência muito universal, muito poderosa. É nesta frequência que conseguimos, quando estamos assim, sereninhos, não é? Nós golfinhos somos assim, intensos, simpáticos. É essa imagem que temos sempre dos golfinhos, não é? Calmos, dóceis, gostam de ser mimados, sempre ali a enroscar-se nas pessoas. Portanto, é nesta frequência que conseguimos escolher os sentimentos que vamos criar no nosso coração. Não é quando temos um rubro com stress, não é? Que estamos a sentir ira, que estamos a sentir raiva, ciúmes, revolta, mágoa, sentimento. Não é nessa frequência, é nesta caixinha 0.1 Hz, o por aqui, dentro deste valor. Portanto, as redes neuronais, coração-cérebro, ficam tão sintónicas, tão unificadas, que funcionam como um sistema único. E isto é altamente poderoso e é altamente curador. Neste estado, nós podemos sentir o sentimento como se já tivéssemos curado, ou as nossas pessoas, ou a humanidade. Podemos criar intencionalmente estados profundos de conexão, intuição, que também nos levam à cura, ao equilíbrio. Podemos realmente influenciar para além dos limites da nossa pele, para além dos limites da nossa carne. Muito se fala do amor e a tal célebre frase, o amor cura tudo, e de facto é uma poderosa energia curadora, inquestionável. Mas neste caso em que estamos a co-criar, não é, dentro de nós, pode não ser a melhor forma de criar esta coerência entre o coração e o cérebro. O amor tem, de facto, várias facetas, várias expressões, que é diferente para cada uma das pessoas individualmente. Pode ser apreço, pode ser compaixão, pode ser gratidão, altruísmo. É como se o amor fosse a pontinha do iceberg, mas há toda uma expressão que deriva dali, uma quantidade de expressões que derivam dali, que são também altamente poderosas, consoante o significado que cada pessoa lhe atribui. Portanto, voltamos ao ponto, quanto melhor nos conhecermos, quanto melhor conhecemos o nosso corpo, mais capacitados estaremos para curar as nossas emoções, para curar a experiência interior, que nos irá permitir amar a nível mais profundo o mundo exterior. Nós todos estamos a precisar desse amor curador, o mundo está a precisar desse amor curador. De onde é que vem esta unificação, deste novo paradigma de cooperação? Somos uns. Estamos aqui para cooperar, não para competir, para lutar, para fugir. Sintetizando, manter-se positivo em momentos bons é fácil. Agradecer e cultivar a gratidão quando tudo corre bem é muito simples. E mesmo assim algumas pessoas esquecem. Mas é simples agradecer. Os meus filhos têm saúde, são bons alunos, enfim, graças a Deus, sem causa dos meus pais, são independentes, autónomos e tal. Mas mesmo assim há pessoas que ainda se
corre tudo tão bem que às vezes até se esquecem de agradecer. É uma coisa natural, é óbvio, é natural. Mas é fácil agradecer quando tudo corre. Mas quando nos mantemos neste estado em momentos desafiantes, de crise e de pandemia, como é que nós nos mantemos neste estado? Positivos, a cultivar a gratidão. Como é que nós fazemos isso? Como é que nós vamos agradecer uma pandemia? Como é que nós vamos agradecer um cancro, a perda de um familiar? Como é que nós vamos fazer isso? Como é que é possível? Como é que é possível fazer isso? Bom, a tendência, de facto, é as pessoas irem partilhando e cruzando lamúrias e reclamações, ansiedade, angústia. Há uma bola de negativismo que se começa a gerar e a dilatar. Não sei se até já repararam a palavra reclamação. Clamar significa pedir, não é? Reclamar significa pedir 2 vezes aquilo que não queremos, ou seja, nós estamos a aumentar, a alimentar e a dilatar esta bola de negativismo que depois vai tocar o campo, tocar e contaminar o campo áurico também das outras pessoas. Portanto, nós estamos aqui todos neste campo eletromagnético, não é? Que se cruzam, que se tocam, estamos nesta interconexão. Obviamente que nós nos influenciamos positivo ou negativamente, e daí eu estar a alertar para esta questão. Portanto, a chave está em manter sempre o olhar no bom, porque o olhar no bom abre sinapses mentais de solução. O cérebro não produz informação, ele repete, ele tem arquivos mentais, e se nós não introduzimos inputs novos, se nós não pomos informação nova, ele está sempre a rebobinar na informação que já conhece. Então, as pessoas se queixam, os pensamentos repetidos, analisados e tal, está sempre ali. Portanto, e o que é que as pessoas repetem? Se repetem os discursos de lamúria, de reclamação, de medo, de angústia, de ansiedade, ok, é vitamina para o disco riscado ser este, do pensamento. Então, é importante começar mais uma vez e sempre com treino, a importância de manter o olhar no bom, porque abre sinapses sinapses mentais de solução, portanto, ou seja, há outras ligações, outras conexões das nossas sinapses neuronais, não é? Que começam a receber outro tipo de informação, uma informação diferente, e criam ligações diferentes, produzindo pensamentos também diferentes. O olhar para o mal, como o Arthur estava a dizer, não é? Alimenta o gigante do medo, não é? Trava a tua vida totalmente. Quando a nossa mente recebe esta carga de perigo, de medo, de angústia, a mente fica altamente defensiva, fica altamente paralisada, traz o comando de fica quieto, não te mexas, não faças nada. Portanto, a pessoa fica presa e a rebobinar constantemente nas coisas más, na apreensão, na tragédia. Portanto, nesta altura, todos os momentos desafiantes de crise, de dor, de dificuldade que aconteceram vêm à tona. Portanto, nós temos uma memória retroativa perita em fazer isso, e toda a avalanche das más experiências são trazidas para o momento presente. Nesta altura, todos os momentos desafiantes de crise, de dor, de dificuldade, ficam, como eu estava a dizer, ainda mais fixados, e a visão do mundo num futuro quase imediato fica inevitavelmente catastrófica. É o fim. Isto nunca teve tão mal, não é? Portanto, assim, encerrados sobre nós próprios, como se nos fechássemos num quarto escuro, à espera que tudo passe e que haja aí uma novidade bombástica,
se não formos saindo, se não formos arregaçando as nossas mangas, se não formos tomando as nossas decisões, se não formos resgatando o nosso poder pessoal, também não aproveitamos os raiozinhos de sol que podem e que têm vindo entre as nuvens e que têm prevalecido. Mantermos positivos quando trazemos uma força positiva de uma fé inabalável, de que temos a certeza absoluta de que tudo acontece para o nosso melhor, volto a repetir, e se está a acontecer não só na nossa vida, não só no nosso país, mas sim no mundo inteiro, é porque de facto há mesmo algo a limpar, há algo a transcender e algo inevitavelmente de bom está para chegar. O mundo inteiro realmente foi mexido, muito mexido, teve que sair do seu estado aparentemente cómodo, teve que rever a sua vida. O importante neste momento nós pensarmos também, não é, que aspectos da nossa vida nós estamos a rever, que insights estamos a ter, mas para que surjam esses insights, essa intuição, essa clareza de pensamento, como estávamos a falar há pouco, eles não podem ser obstruídos pelo medo e pela insegurança. Bom, trazer luz, lucidez vem de luz, vem de clareza do que faremos, que escolhas faremos, que caminhos escolheremos, e não esperar que a situação melhore é urgente. Cruzar os braços é decretar-se mesmo já completamente falido e sem competência e potência de ação de criação. Este momento está a pedir-nos que sigamos em frente, que abrimos a nossa mente, o nosso coração e para ativarmos a nossa fé em nós próprios e no processo. Nós temos que fazer a nossa parte. Podemos também escolher mergulhar-nos numa profunda depressão, no desespero, na paralisação, na apatia, mas é muito arriscado, como já disse. É como no surf, não é? Portanto, quando vem uma onda gigante e exigente, também o surfista tem que exigir de si mais força, mais equilíbrio, mais foco, mais atenção. Até e desfruta daquela onda gigante. Não é? Ok, é diferente, mas está a desfrutar. Isto parece um bocadinho assustador, porque é diferente, mas está a desfrutar. Quando a onda vem leve, bem calma, não é? Ele não precisa de exigir tanto de si. Então, e desfruta também. Não é? Desfruta. Vai ali, até se pode deitar na prancha, fazer outras posições, outras brincadeiras. E aqui é a mesma coisa. Se o momento agora é exigente, não é o momento de nós estarmos aprisionados no medo. É o momento de irmos buscar, tal como o surfista, todo o nosso potencial de força, de equilíbrio, de adaptação ao fluxo. Neste caso não é o fluxo da onda, mas é o fluxo da vida. E, portanto, é isto que nos está a ser pedido. A ação, mas é uma ação concertada, com uma direção, com um alvo, com um lúcido propósito. Se obtemos esse alvo quando estivermos com a nossa mente limpa, positiva e próspera, com foco, com uma visão mais ampla, observando o que antes nunca tinhas visto porque estavas acomodado na tua vidinha, agora surge uma clareza tão grande que quase se torna num clarão que nos encandeia e por essa razão incomoda. O que estamos a fazer com o nosso tempo é muito importante percebermos isso, porque de facto até a noção do tempo está diferente. É importante nós nos reposicionarmos. O que é que estamos a fazer com o nosso tempo, as nossas relações, quais os valores que estamos a ter,
de que forma é que isto está a mexer com cada um. Esta mexida interna do nosso mundo individual interno é altamente positivo, porque nos coloca num patamar de crescimento e maturação. Tu estás a fazer o teu trabalho no teu pequeno mundo, tu estás a contribuir para influenciar, impactar positivamente o mundo em geral. É? As primeiras pessoas à tua volta, é? A tua família, os teus filhos, depois no teu local de trabalho, já vais com uma vibração diferente, é? E assim vamos acendendo outros pontinhos de luz, outras pessoas se inspiram, mas estás tão bem, tu andas a fazer, o que é que tu fizeste, o que é que estás a pensar fazer à tua vida, olha, fiz isto, pensei assim, tomei aquela decisão e tal, acendemos, outro ponto de luz, inspiramos outra pessoa. E o que o mundo precisa é de muitos pontos de luz para que ele seja invadido de facto por este clarão, por esta clareza de que nós o temos ofuscado. Então, para nos mantermos sempre numa vibração positiva, temos de ter sempre presente que somos seres em constante evolução e que esse processo evolutivo nem sempre vem com águas suaves, com águas tranquilas e quase até previsíveis. Vem por vezes com ondas fortíssimas e com um fluxo realmente muito, muito intenso. E quando assim é para nós também intensificarmos a nossa força e não para abrandarmos ou paralisarmos. O importante é nós estarmos muito atentos, observar para onde está a ir o fluxo e acompanhá-lo rumo à solução do contexto que se nos apresenta em cada momento. Repensando a nossa vida, vamos fazer emergir uma força, uma potência divina, não é? A nossa potência divina, a nossa potência enquanto ser humano, e é essa potência que o mundo está a precisar. Esta crise é reveladora de que as potências humanas estavam distorcidas, estavam apagadas, estavam em coma, algumas mortas, não é? Ou moribundas, e sem termos dado conta, nós não estávamos a atuar na nossa potência máxima, na nossa vida, e de facto há muito a fazer e há muito a realizar. Este é o momento de manter este olhar mais amplo, não este olhar só raso, no horizontal, ver para além do que os nossos olhos físicos conseguem alcançar. É preciso manter a serenidade e até uma alegria, um entusiasmo, uma confiança, vibrando e irradiando uma energia inspiradora, criadora, porque nós estamos a colaborar na reconstrução de uma nova terra. E isto é maravilhoso. Nós estamos cá a viver e a participar neste momento histórico e único de toda a humanidade. Portanto, se conseguirmos manter a nossa vibração desta forma, obviamente que vamos contagiando as pessoas à nossa volta, vamos serenando pessoas, vamos amenizando este frisson, vamos trazendo cada vez mais serenidade também para as pessoas que estão na direção maior, que têm poder de decisão, mas que seja com mais clareza e sabedoria. Trazendo clareza e serenidade para a nossa vida e naturalmente irradiando para todos é fundamental. Extrair-nos um sentimento tão bonito, tão altruísta, que ao invés de cairmos na tristeza, erguemos-nos em fé e em confiança. Então, para nos mantermos altamente positivos nestes momentos, é trazer sempre, recordo, o olhar para o bom. E repara que afinal há muita coisa boa para nós vermos, desfrutarmos e agradecermos. Se fizermos um minutinho de silêncio, há muita coisa boa que nós temos na nossa vida, na vida de cada um, que temos para agradecer.
E as pessoas tendem a dizer, não, minha vida está um caos, não há ponta para onde se pega. E quando começamos a pegar na ponta, há pontinhas ainda muito sãs. Reflete um pouco e logo conseguirás encontrar as pontinhas sãs, tenho a certeza. Por gratidão, que é o tal fermento que faz crescer tudo o que é bom na nossa vida, vai potenciar que muitas outras coisas boas se comecem a gerar. Quantas vezes, por exemplo, e isto a propósito de como é que nós estamos a ocupar o tempo, não é? Há muitas pessoas que... Isto é muito importante, esta questão de como é que estamos a ocupar o tempo, porque o tempo é vida, não é? E como é que eu estou a preenchê-lo neste momento crucial. E muitas pessoas optam por preencher a reclamar, ouvir notícias de tragédias, ou com algo, ouvir notícias de tragédias, a publicar tragédias, etc. E não o estão a aproveitar como algo que vai ajudar-te a ampliar a tua consciência e a colaborar no teu processo de maturação e de crescimento, fortalecendo o teu sistema imunitário, emocional e físico, erguendo-te aqui numa potência brutal de realização e de transmutação de todas as dificuldades, de tudo que tu sentes agora como dificuldades. E, portanto, há que fazer esse ponto de situação individual. Quantas vezes as pessoas andam num corrupio, mas sem fazer nada de produtivo. Às vezes até têm consciência disso, não é? Não parei o dia todo, mas não produzi nada realmente, nem sei o que é que fiz. Portanto, qual é a essência do meu dia? Hoje temos todos a oportunidade de refletir, reajustar e renascer para uma nova versão de nós próprios. Neste momento, ao estarmos todos conectados, o altruísmo ganha espaço nas ações de muitos, e isso tem sido profundamente emocionante. Então, também é o momento de questionares o que é que eu posso fazer de bom que será bom para todos, ou o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso deixar de fazer porque não será bom para todos. Portanto, o ter esta consciência da unicidade, que poder invisível é este, que está a impulsionar toda a humanidade para uma verdade existencial universal. Se alimentarmos este exagero mental, vou perder dinheiro, trabalho, o que é que vai ser da minha vida, o que faz com que este alinhamento faz com que adoeças a tua alma, com que adoeças o teu tónus vibracional, o corpo físico, a mente. Neste momento instala-se realmente o caos, uma profunda crise, uma falência a todos os níveis, de onde será muito mais difícil reerguer-te depois. Portanto, abre-te ao novo que está a emergir em ti, no mundo, em todas as pessoas, e olhando para este novo, sabendo que este novo está a desvendar uma nova realidade de atitudes humanas frente a todas estas situações. Neste momento é muito arriscado assumir a velha postura do apego ao antigo, ao já conhecido, pelo medo do novo. Este início, este reinício, só por si, já deve ser motivo para te entusiasmares, inspirares e transformares. Impulsiona-te, abre-te novas sinapses. Elas estão sempre atentas, não é? A ver se há uma novidade, se há um input novo, não é? Só precisam de orientação, da nossa orientação, para se religarem de outra forma. Nós estamos aqui para aprender até morrer,
e não ficarmos na repetição de coisas antigas, de pensamentos antigos, de rotinas, de atitudes antigas, não é? E sempre repetidas. E isto é de facto um valioso momento de abertura para aprendermos a viver com outra qualidade, a viver com outra verdade, a viver efetivamente. Porque, de facto, há vidas em que as pessoas já começam a ter consciência de que não são vidas, que não estão a viver, não é? E de vez em quando eu de facto faço assim estas pausas, porque me vêm muitos exemplos de pessoas que tenho em acompanhamento e que se deparam com estas questões. Portanto, traz a força dentro de ti, permite viver em liberdade, seres tu próprio, que a tua alma cante de alegria, pois finalmente estás a viver a tua verdadeira expressão. Portanto, vai trabalhar em ti, vai resgatar a tua verdadeira identidade, a tua verdade. Afinal, o que é que tu queres, o que é que tu gostas, o que é que te faz borboletas na barriga, o que é que te faz pele de galinha, e deixa-te guiar pelo teu GPS interno mais fidedigno, que é o coração, e vive de facto uma vida mais plena, podendo abdicar certamente de muitos acessórios que estão a ocupar espaço ou a pesar até desnecessariamente. Portanto, limpar armas é mesmo puxar o lustro ao coração, fazê-lo brilhar neste momento mais do que nunca, nutrir e otimizar o sistema imunitário. Manter esta limpeza regular do tecido emocional e reciclar pensamentos e emoções que paralisam, adoecem o corpo e adoecem a vida. É a altura de libertar a alma de qualquer apego, aprisionamento, permitindo a sua expressão em verdade. Perdoa-te, perdoa, abdicando desses pesos necessários, tão agressivos e fortemente comprometedores da tua saúde e da tua felicidade. Há muito que transmutar, há muito que reconstruir, há muito que conquistar dentro e fora de ti. Não mudaremos o mundo fora se não começarmos por mudar, por transmutar, por limpar nossos pequenos mundos internos e individuais, e tão secretos muitas vezes até para o próprio. Bom, isto era o que eu vos queria transmitir. Não sei se alguém quer fazer alguma questão. Eu agradeço a presença de todos que estão aqui carinhosamente a mandar os seus corações, os seus beijinhos, o seu aconchego, as suas observações também. Isso mesmo, Ana Amaral, já tinha explicado isso há pouco. Reclamar é mesmo pedir 2 vezes aquilo que não queremos. Exatamente, Amaral, é mesmo isso. E lá está, as pessoas que estão sob a influência do medo. Isso mesmo, Arthur. Muito obrigada e, portanto, se quiserem pôr alguma questão depois também em privado, disponham e cuidem-se muito bem, muito bem. O primeiro amor a ser nutrido e cultivado é o amor próprio. A partir daí, tudo acontece de uma forma muito natural e prazerosa. Nós não podemos dar aquilo que não temos, então vamos cultivar primeiro o amor próprio. Vamos nos conhecer, vamos viajar para dentro de nós, vamos nos conhecer os nossos dons, os nossos potenciais, e pô-los ao nosso serviço. Consequentemente, eles ficarão ao serviço do outro. Uma noite descansada para todos nós.
B. Martins. Um beijinho, minha querida. Beijinho, Laura. Obrigada por estarem aqui. Tiago, se me estás a ouvir, podemos encerrar. Muito obrigada.